Boa noite. Oi, Mo, tudo bom? Mo do Bolo da Madre e de minha amiga. Oi, doutora Annelise, Momito, doutor Ricardo entrou, Mamita. Vamos começar com uma música e vamos ver se você conhece essa música. Eu não conhecia. Quem vai adivinhar qual é a música, Cris? Qual é a música? Vamos lá! Você tá com coceira? Você não ia adivinhar nunca, né, Cris? Coçar, coçar, coçar. Coçar, 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 coçar. Pois é, hoje é oficina dermato. Vamos falar bastante de coceira, né? Eu achei engraçadinho. Gostaria muito de ficar, mas estou em workshop com a medicatriz. Ai, ai. Você não quer ouvir de coceira, né? Oi, Lu. Oi, Cici. Papito. Vai ficar salva assim, Marina. Oi, Maluzinha. Cris, dá um oizinho aí pro pessoal da turma, pra Claudinha, que eu já vou chamar o doutor Ricardo Romiti. Amandinha, você tá aí? Beijão, amada. Vamos ver aqui. Ricardo, já vou enviar. Que essa música tá me dando até coceira. Olha lá, olha lá. Boa noite. Oi, Rê. Deu coceira aí, Ricardo? Opa! Olha lá. Coçar, 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 coçar. Mas a gente vai Essa conversar se tirou que mesmo do com fundo do coceira, baú, eu acho Rê. que às vezes você não deve coçar. Vamos lá. A oficina de hoje é com um querido amigo, amigo de faculdade, amigo de residência, amigo da vida, um super dermatologista e uma super pessoa humana. Eu acho que eu sou muito abençoada de ter amigos que são plenos, não só na profissão, mas também pessoas do bem para o bem. O que foi, Mamito? Tá cortando a minha cabeça. Meu marido falou que eu tô sem cabeça. Melhorou? Tô com cabeça agora, marido? Tá me ouvindo bem, Rim? A Alessandra, a esposa aqui do Ricardo, entrou. Então, eu queria fazer essa boa noite para vocês. Em pleno feriadão, a gente está aqui com um mega profissional, tá? Ele talvez seja referência no Brasil, né, de psoríase. É uma pessoa muito estudiosa, sabe muito, tá sempre dando aula, sempre em congressos, mas mais do que isso, uma pessoa super família, tem uma família linda. A esposa dele, a Alessandra Romiti, já esteve aqui. A gente falou um pouquinho de estética, né? Vocês lembram? Pescoço, colo e mãos. E eu também tive contato com os filhos deles, né? Que sempre estão ajudando em serviços voluntários, né? Então, isso é maravilhoso, porque nós estamos aqui não só para falar de bons profissionais, né? Eu acho que são exemplos de boas pessoas que o mundo precisa. Então, obrigado, Romiti, por ser essa pessoa tão diferenciada, tá? Uma pessoa do bem para o bem e para estar doando essa uma hora para a gente, com todo o seu conhecimento. Para quem não me conhece, eu sou Regina, dermatologista,
e queria então que o meu amigo, Dr. Ricardo Romiti, desse o seu boa noite e as apresentações iniciais. Boa noite, Rê. Boa noite a todos. Muito legal poder estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, por discutir um assunto que eu gosto tanto, né? Não só a psoríase, mas as várias doenças crônicas aí que afligem nossos pacientes, para os quais a gente sempre tenta melhorar um pouquinho a qualidade de vida de todo mundo. E, em segundo lugar, e acho que o mais importante, pelo prazer de poder estar aqui com você, né, Rê? Acho que são tantos anos de convívio, desde o primeiro ano da faculdade, que já faz um tempinho, época da residência, né, da dermatologia, você sempre com a gente lá no HC. E legal que depois de tanto tempo a gente poder voltar. Eu tenho muito carinho por você. Romiti, aqui está travando um pouquinho. Aonde você está? Está com uma boa internet, querido? Tá travando um pouco? Então vamos lá. Tá tudo bem aí, né? Tá me ouvindo bem. Eu queria fazer um convite. A gente vai falar hoje de psoríase, né? Um pouquinho de seborreia, que confunde, principalmente quando é em couro cabeludo, dermatite atópica e urticária. Eu queria vocês que já estão na oficina, mandem aviãozinhos para quem tem problemas de pele, coceira, como eu coloquei na música, ou outras dermatites, né? Que talvez se encaixe no que a gente vai falar hoje. Nós vamos começar com a psoríase, né? Que é uma doença relativamente comum. Chega a afetar 3% da população mundial. É uma doença crônica, não contagiosa. E os sintomas são vários, como o Dr. Romiti vai abordar, e muitas vezes são cíclicos. Eles aparecem, eles regridem, eles ressurgem. A causa é desconhecida, mas pode ter alguma hereditariedade? Quais os fatores que podem influir? Então, vamos lá. Então, primeiro, né, o que a gente vê nos pacientes com psoríase é a presença daquelas manchas vermelhas descamativas. São lesões que têm certa predileção por partes do corpo, então a gente vê muito a psoríase no couro cabeludo, na região do joelho, cotovelo, essa região das costas é uma porção do corpo que é muito acometida. Além da pele, a gente pode ter a psoríase na unha também, uma manifestação bem frequente, as unhas descolam, ficam com algumas alterações. E legal lembrar também que mais ou menos 1/3 dos pacientes que têm a psoríase, eles vão ter um quadro de inflamação das juntas, inflamação articular, que é aquilo que a gente chama de artrite psoriásica. Na verdade, a psoríase ela tem um fundo genético, mas não hereditário. Qual que é a diferença, na verdade? Então, a gente vê que esses pacientes com uma tendência a desenvolver a psoríase num certo momento da vida, eles têm uma predisposição para a doença. Porque, normalmente, o que a gente vê nos pacientes do HC ou mesmo do consultório? Muitas vezes, eles chegam com os familiares e falam, olha, ele tem psoríase porque ele é muito ansioso, porque ele é estressado, meio que jogando a culpa nas costas do indivíduo. E a gente sabe que isso não existe, né? Claro que o estresse, a ansiedade podem piorar a doença, como tantas outras, né? Eu sempre falo, quem tem gastrite vai piorar a sua gastrite no momento de estresse e quem tem enxaqueca, a mesma coisa. Então, com certeza, o estresse, a ansiedade não são causas de psoríase, são fatores de piora muitas vezes. Então, a pessoa tem que ter uma tendência para desenvolver a psoríase. E por que não é hereditário? Porque não é uma doença assim que a gente veja de pai para filho, obrigatoriamente. A gente vê mais ou menos 1/3 dos casos que vão lembrar de alguém na família que tem. Pode ser pai, mas pode ser avô, pode ser primo de segundo grau, mas na maioria a gente não identifica ninguém. Então, aquele é o primeiro caso na família que acaba evoluindo com essa inflamação de pele. E a obesidade pode ser um fator? Legal, Rê. Legal você chamar atenção para isso, porque as ditas comorbidades da psoríase, o que é uma comorbidade? É uma doença que acompanha a outra.
Antigamente, o que se pensava? O paciente que tem psoríase, primeiro, ele tem vergonha das lesões de pele. Então, é uma pessoa que não sai de casa para praticar um esporte. É uma pessoa que não vai frequentar uma natação, né, por vergonha. É uma pessoa que muitas vezes tem essa dor articular, que fica impossibilitado de fazer uma academia. Então, é uma pessoa que fica em casa, comendo, se alimentando mal, muitas vezes por causa desse impacto psicológico, fuma, bebe, então acaba ficando obeso, com pressão alta, com diabetes. Mas hoje em dia a gente sabe, claro, isso acontece em alguns casos, mas a própria inflamação da psoríase aumenta a chance da pessoa vir a ser obesa, vir a ser hipertensa, vir a ser diabético com colesterol e triglicéride aumentado. Então, a própria inflamação arrastada, que a gente chama daquela inflamação crônica da psoríase, já aumenta em muita chance de você evoluir com isso. E principalmente, claro, para as formas mais graves da doença. A doença espectral. A gente tem paciente que tem só uma plaquinha no cotovelo mínima que com hidratante ele já vai amenizando, mas aquelas formas alastradas do quadro que compromete uma grande parte do corpo, essas sim muitas vezes são então acompanhadas dessas outras manifestações aí que a gente chama de comorbidade. Vamos falar de novo, Romiti, só para ficar bem claro, qual é o quadro clínico principal da psoríase? Como que a pessoa tem que se atentar? Nossa, será que eu tenho psoríase? Legal. O principal, então, mais comum. Perfeito. Então, primeiro de tudo, a gente tem que ficar atento para alguma lesão dermatológica que não desapareça, né? Depois de um prazo de algumas semanas ou meses, aquela lesão persiste, né? Então, provavelmente não vai ser um processo alérgico de você ter encostado em alguma coisa, ter tido uma picada do inseto, que normalmente a gente sabe que são quadros que vão resolver espontaneamente. Então, se num dado momento da vida, a psoríase, normalmente ela começa no adulto jovem. Então, somos nós, né, Ria, na faixa dos 20, 30 anos de idade, que a psoríase começa a se manifestar. E aí, normalmente, uma hora que ela começa, ela vai se prolongar para o resto da vida. E o que a gente vê? A forma mais comum, essa psoríase em placa, que são, então, essas lesões, muitas vezes simétricas. Então, o que você tem no cotovelo de um lado, você vai ter do outro. Do joelho de um lado, você vai ter do outro. Muitas vezes até como uma imagem espelho que a gente vê do nosso próprio corpo. Então, essas placas, essas lesões são escamativas. Então, ela tem uma escama que a gente chama de branco prateada, bem grosseira, que vai soltando da pele. O que acontece na psoríase, na verdade? A divisão das nossas células da pele, que numa pele sem psoríase leva normalmente 28 dias, um mês, então a pele vai se renovando gradativamente, mas a gente nem percebe aquela descamação, porque aquilo é microscópico e não chama atenção. Na psoríase, isso demora o quê? 1, 2, 3 dias para acontecer. Então, é muita célula sendo produzida que é eliminada na pele. Então, fica escama saindo na roupa do paciente, está no cabelo, está no ambiente de trabalho, está no carro. Essas escamas, então, vão se soltando da pele do paciente. E junto pode ter coceira, às vezes pode ter dor, que a pele pode rachar, pode dar fissuras. A gente vê a inflamação, então essas manchas tendem a ser vermelhas. E realmente pode ter uma área, às vezes, acometendo até 100% do corpo, né? Essas formas mais graves de psoríase podem se alastrar para toda a região. Teve uma pergunta aqui. Ela é contagiosa? Olha, muito legal esse questionamento, porque é o que a gente mais frisa em relação à psoríase. Tanto até para tentar combater, né, esse estigma, esse preconceito que muitas vezes acompanha a psoríase. Gente, a psoríase é inflamação, não é infecção. Ou seja, não tem nenhum agente infeccioso, nem na pele da pessoa, nem naquelas escamas que se soltam. Às vezes a pessoa não quer sentar na cadeira de um indivíduo com psoríase com medo de pegar, não quer usar escova de cabelo por medo. Isso não existe para psoríase, tá, gente? Isso não tem nenhuma bactéria, nenhum fungo, nenhum vírus nessas lesões de psoríase que, né, possibilitem algum contágio. Muito pelo contrário, né? Acho que quem tem psoríase precisa mais de ser amparado, né, para ter uma vida não só social, mas familiar e no trabalho, onde ele se sinta realmente muito bem-vindo. Normalmente, essa mais comum começa, então, na faixa dos 20 aos 40 anos? Exato. Na verdade, são 2 picos que a gente observa. O mais comum é esse que você comentou, e o outro lá na faixa dos 55 a 65 anos de idade. Então, tem 2 picos, mas o mais comum realmente é o adulto jovem,
mas sempre é legal lembrar. Criança pode ter psoríase, né? A gente tem pacientes com 5, 6, 7 anos de idade com psoríase, e tem pacientes que, às vezes, com 80 anos, que vai aparecer a primeira placa de psoríase. Então, como tudo medicina, Uau! nada é 100%, né? É uma doença espectral, mas realmente tem esse pico de acometimento aí. E acho que numa faixa etária que mais impacta, né, Rê? Quando a pessoa está começando a sua vida, né, de trabalho, né? Às vezes está começando a sua vida familiar, aí recém-casado, tudo, e aí surge, né, uma doença que nem a psoríase, que, claro, tem um enorme impacto aí sobre a qualidade de vida. Ela pode afetar só o couro cabeludo? Qual que é a diferença dela com seborreia? Às vezes é muito difícil de diferenciar. Quando a pessoa, claro, tem psoríase em outras partes do corpo, que a gente falou, braço, pernas, costas, fica fácil porque normalmente faz tudo parte do mesmo quadro. Mas tem pacientes que às vezes têm só as lesões no couro cabeludo. Então, essa dermatite seborreica, cuja forma mais leve é aquela caspa que todos vocês conhecem, às vezes pode ter formas bem mais inflamatórias, né, que coçam muito e que também formam essas placas, né, essas lesões na região da cabeça da pessoa. Aí, às vezes é difícil diferenciar. Então, a gente vai procurar outras lesões de psoríase na pessoa, unha, às vezes a psoríase pode pegar as dobras, então você vai olhar embaixo do braço, na virilha, nessas regiões todas. Às vezes, quadro muito difícil, você pode até fazer uma biópsia, né? Tira um pedaço da pele, manda fazer o exame no laboratório para ver se tem alguns marcadores da psoríase presente. Mas muitas vezes é a própria evolução que vai fechar o diagnóstico, né? Então, às vezes você trata, né, com aqueles shampoos que melhoram a descamação, melhoram a inflamação, e às vezes só depois de 4, 5 anos surge uma lesão clássica de psoríase em outra parte do corpo que permite você fechar o diagnóstico de certeza. Tem 3 perguntas aqui. Uma, dá para evitar psoríase? Seria relacionada à baixa de imunidade? 2, no período gestacional, as lesões podem piorar? E 3, a sola do pé pode ter. Muito bem. Eu costumo falar que a psoríase não é para quem quer, é para quem pode, né? Então, ela aparece só naquele indivíduo que tem a predisposição. Então, também realmente não tem um jeito da gente evitar que ela apareça, né? Falar, agora eu vou deixar de comer carne para não ter psoríase, vou deixar de comer feijoada para não ter a minha psoríase. Isso não existe, né? Como a gente já comentou, é uma doença de fundo genético, então a pessoa tem aquela predisposição e o que acontece que vai fazer ela aparecer em certo momento da vida é aquela faísca no barril de pólvora, né? Então aquele fator predisponente que faz ela aparecer. Isso pode ser o quê? Às vezes é uma infecção de garganta, às vezes uma infecção de ouvido, então infecções bacterianas às vezes são esse fator que fazem a psoríase se manifestar a primeira vez na vida. Algumas medicações, então tem algumas medicações como os antimaláricos, medicações psiquiátricas, que muitas vezes também podem fazer a psoríase aparecer. E, como a gente comentou, o próprio estresse, uma ansiedade mais exacerbada, também pode ser aquele fator que faz ela surgir naquela pessoa que tem a sua predisposição aí de manifestar essa doença. A outra pergunta é fora a lesão... No período gestacional, pode legal. piorar as lesões? Muito pelo contrário, né? Então, como tantas outras coisas de pele, a psoríase, classicamente, ela melhora durante a gestação, né? Então, muitas vezes, os pacientes que têm queda de cabelo, a gente sabe que durante a gestação melhora a queda, né? Muitas vezes, quadros de acne também podem estabilizar. E a própria psoríase, classicamente, ou ela fica estável ou ela melhora muito na gestação, né? Então, é muito difícil da gente ter piora. O que, na verdade, é muito bom, porque durante a gravidez a gente quer evitar ao máximo, né, de dar remédio para o paciente tomar, a gente sabe do risco para aquele feto que está na barriga da mãe, então ela melhora. Mas, tradicionalmente, a psoríase ela tende a piorar no pós-parto, ou seja, depois que a criança nasce, aí a psoríase pode ter uma explosão. Então, provavelmente porque sai, né, daquele período de uma certa estabilidade hormonal, né? A pessoa não está menstruando, não está isso, e aí, realmente, depois do parto, a gente, com bastante frequência, a gente vê uma piora do quadro. E a gente tem pacientes que têm 2, 3 filhos, e a psoríase sempre piora nessa época pós-parto. E nos intervalos, ela tende até
acalmar. Então, às vezes, o paciente até já sabe, foi que nem na minha primeira gestação aí há 10 anos atrás, que a psoríase pipocou com muita força aí nas primeiras semanas depois do parto. E aí, claro, depende de quanto que ela piora. Você vai ver se você consegue controlar só com creme, uma pomada que não impeça a pessoa, por exemplo, de amamentar a criança, ou às vezes você é obrigado a entrar com um remédio mais forte, que não pode ser dado na amamentação e, infelizmente, às vezes a pessoa tem que parar realmente a amamentação para conseguir controlar as suas lesões de pele. E a última questão em relação Ai, desculpa. A pergunta do pé, né? A psoríase, ela tem várias formas. Então, essa que a gente discutiu até agora é a psoríase vulgar ou em placa, que é isso que eu descrevi para vocês. Mas a gente tem variantes, né? Então, a gente tem uma forma de psoríase que a gente chama de palmoplantar. É uma psoríase que pega a palma da mão e a planta dos nossos pés. Muitas vezes, muito impactante, né? Porque a pele fica grossa, fica inflamada, fica rachada com fissura. Às vezes, a pessoa tem dificuldade de fechar um botão de camisa, de assinar um papel por causa desse espessamento e essa dor que a pele está causando. E no pé a mesma coisa, o peso todo do nosso corpo em cima daquela inflamação de psoríase na planta do pé, gerando também muita dor, muitas vezes até dificuldade de caminhar. Então, uma forma bem rebelde, assim, e às vezes muito difícil de tratar também, viu, Regina? A psoríase palmoplantar é uma das formas mais difíceis, realmente, de você conseguir introduzir um tratamento ideal, perfeito, para controlar ela rapidamente. Mais 2 perguntas. Pode piorar pós-Covid e o sol pode melhorar? Muito legal. Então, como a gente já conversou anteriormente, as infecções são coisas que podem piorar a psoríase. Podem tanto fazê-la aparecer a primeira vez na vida, ou para um quadro de psoríase que está controlado, fazê-la piorar durante a vida. Então, com certeza, infecções como do coronavírus, hoje em dia do Covid-19, são infecções, principalmente essas formas mais graves, que depois podem levar à piora do quadro. E o que acontece muitas vezes? O paciente está tomando o seu remédio de psoríase, fica com medo de pegar Covid. Então, para de tomar a medicação. Vai ver que eu estou tendo um risco maior de pegar o vírus por causa da minha medicação, e suspende o tratamento sem conversar com o dermato que está fazendo acompanhamento. Aí a psoríase piora, né? Em muitos desses tratamentos não interfere em nada, né? A pessoa manter o seu tratamento nessa época de pandemia, e às vezes a gente tem que internar o paciente porque a psoríase piorou tanto, ele vai ter que se submeter a uma visita para o hospital por ter parado o tratamento de uma forma inadvertida. Então, nunca isso deve ser feito, tá, gente? Sempre liga, né? Conversa com o seu médico. Será que o meu tratamento interfere, não interfere? Eu preciso suspender? Eu vou tomar vacina agora do Covid ou a vacina da gripe? Será que o meu tratamento, eu preciso fazer uma pausa para tomar vacina? A gente sabe que isso acontece, né? Muitos desses tratamentos imunomoduladores, às vezes pode mexer um pouco com a eficácia da vacina. Então, você pede, espera 2, 4 semanas, faz a vacina do Covid e depois volta a tomar seu tratamento da psoríase, né? Mas isso, claro, sempre de acordo com o remédio que o paciente está passando, está fazendo uso. E o sol, gente... Então, nunca interrompeu o tratamento de psoríase sem autorização do médico. Então, conversa com o seu médico. Isso é um item importante, tá? Porque a psoríase pode... Olha o que o doutor falou, pode piorar tanto que aí você pode ser internado por causa disso, não? É verdade. E aí veio a pergunta, né, em relação ao sol. O sol, hoje em dia, é o grande vilão da dermatologia, né? Todo mundo quer fugir do sol por medo não só de câncer de pele, mas de mancha, melasma, né? Todo esse espectro de fotoenvelhecimento. Mas, para nós que cuidamos de psoríase, a gente sabe que o sol é muito benéfico para quem tem psoríase. Então, como é que isso funciona, gente? O ultravioleta da luz solar, principalmente o ultravioleta B, ele ajuda a controlar as lesões de psoríase. Então, é um tratamento benéfico, é um tratamento cuja exposição ao sol vai ser orientado pelo seu dermatologista. Claro, você não vai chegar no primeiro dia, ficar 6 horas no sol do meio-dia e sair todo vermelho e com bolha na pele. Então, são tempos bem regulados, de acordo com a pele da pessoa, né? Você combina o tempo, mas fazer realmente uma exposição ao sol controlada 2 a 3 vezes por semana é muito benéfico. Mas o interessante,
tem que ser o sol no horário de pico, né? Eu falo o sol das 8, 9 horas da manhã é para melhorar a vitamina D, é para melhorar a osteoporose, né? Mas para a psoríase não adianta, tem que ser o sol já mais intenso, mas por isso que ele vai ser feito por um tempo bem limitado, realmente para não ter prejuízo para a pele, não aumentar o risco de câncer de pele, nada disso. Qual a recomendação por semana que você falou? 2 a 3 vezes normalmente é bem interessante. E lembrar que quem mora num lugar que não consegue tomar sol, mesmo aqui em São Paulo, né? A pessoa muitas vezes não vai ter disponibilidade de, na hora do almoço, ficar sem a camisa, tomar um pouco de sol aí por 3, 4, 5 minutos. A gente indica fototerapia, né? Que nada mais é do que o ultravioleta B, que é o que a gente mais usa, de uma cabine, e a pessoa entra lá, fica alguns minutos recebendo esse ultravioleta. Então, um tratamento muito útil, muito seguro, feito para quem tem então esses quadros um pouco mais extensos de psoríase, que não melhoram com creme, com pomada, que a gente já tem que partir para um tratamento que a gente chama de sistêmico, né? Então, você tem que dar uma coisa que haja no corpo todo. A gente está recebendo várias perguntas sobre tratamento, mas antes da gente entrar no tratamento, eu queria saber, quando é a hora de procurar ajuda? O paciente vai direto no dermato ou ele passa por um médico generalista? Como é que é? Então, a gente tem um diagnóstico diferencial muito grande de psoríase. A gente sempre fala, nem tudo que é vermelho e descama na pele é psoríase. A gente tem várias doenças de pele que se assemelham à psoríase e muitas vezes realmente podem confundir o diagnóstico. Quais são elas? Então, as dermatites de contato, ou seja, as alergias que a pessoa tem de usar uma bijuteria, de ter entrado em contato com cimento. Então, várias substâncias que a gente mexe podem ter um quadro de vermelhidão, de eritema e descamação na pele. As próprias micoses, né? Então, a micose que você pega no filhote de gato, um filhote de cachorro, que você pega no banco de areia do parque, pega na praia, também vão levar à presença de lesões vermelhas e descamativas. E tantas outras, né, Rê? Dermatite atópica, né? Dermatite seborreica, são vários os diagnósticos diferenciais. Então, realmente, o profissional habilitado para fazer o diagnóstico de precisão da psoríase é o médico dermatologista. E muitas vezes basta o exame clínico. É muito raro da gente ter que fazer uma biópsia para confirmar esse diagnóstico. Um exame minucioso, né? Você examina o paciente literalmente da cabeça aos pés, você vai ter, na grande maioria das vezes, a certeza do diagnóstico e já discutir a melhor forma de tratamento. E quando que, então, o paciente deve procurar um especialista quando ele tem a lesão de pele? É isso, é um quadro que persista ou começa a se alastrar de uma forma rápida para grandes áreas do corpo, aquele tratamento que você passou um hidratante, a vermelhidão não melhora, a descamação persiste. Então, realmente, quadros mais intensos ou que não melhorem com o passar das semanas são sempre mandatórios de serem avaliados por um dermato. Tem agora umas perguntas. Óleo de copaína, óleo de coco, é bom, ajuda, atrapalha? Muito legal. Então, assim, hidratação da pele é fundamental para todas as formas de psoríase. Não interessa se a pessoa tem só uma plaquinha pequena no joelho ou se ele tem o corpo extensamente acometido pela psoríase. Então, realmente, uma hidratação é muito importante. A gente evita hidratantes que tenham ureia, ácido salicílico, porque apesar de serem bons hidratantes, para quem não tem uma inflamação na pele, muitas vezes para quem tem uma pessoa, tem uma dermatite atópica, isso pode piorar a coceira e a irritação da pele. Então, a gente prefere realmente esses hidratantes que não contenham esses constituintes que são muito comuns a gente ter, né, acessíveis no mercado. Evitar também banho muito quente, então tudo que resseca a pele, você ficar esfoliando a sua pele, passando uma buchinha, uma esponja, também irrita a pele. A psoríase não gosta que mexam com ela. Ou seja, cada casquinha que a pessoa vai, arranca do cotovelo, arranca da cabeça porque está com aquela coceirinha, no dia seguinte vai ter mais escama. E assim vai fazendo aquela bola de neve, piorando e perpetuando as lesões de psoríase. Inclusive, a gente tem aqueles pacientes, né, que tem no couro cabeludo, que é desagradável, forma aquela placa, né, às vezes é até evidente, e eles contam que tem uns pentes, eles ficam passando para remover, passando. Quer dizer, então fica cutucando a onça com vara curta, né, gente? E piora.
você tem um efeito rebote e forma mais casca, e eles tentam tirar e forma mais casca, e forma mais casca. Então, fica um quadro, a inflamação vai piorando a cada vez mais. Então, primeiro item que o doutor colocou aqui, hidratar corretamente a sua pele. Eu só queria lembrar, gente, que hidratar a pele não é só passar creme externo. Eu não sei se acontece com você, Romit, mas hoje em dia eu atendo pacientes, desde criança até adultos, que não bebem um copo de água. Então fica difícil de hidratar a pele. Quer dizer, você vai passar uma tonelada de creme e vai continuar um bacalhau seco. Então nós temos que ter bons hábitos, gente. A gente não pode esquecer de beber água. A gente não pode. Teve aqui uma pergunta que eu vou colocar qualidade de vida, né? A pergunta é: atividade física ajuda a psoríase? Mas eu acho que várias coisas ajudam que esteja voltada para a qualidade de vida, não só a psoríase, mas qualquer outra doença física ou mental. Então, sim, eu acho que o doutor vai responder, mas atividade física, uma boa alimentação, um controle de estresse, é isso, Romit? É verdade. É uma pergunta que a gente ouve com muita frequência, né? Dos pacientes com psoríase e dos parentes. Qual que é a alimentação saudável para quem tem psoríase? Eu não posso comer glúten, não posso comer lactose, não posso comer feijoada. Isso não existe para psoríase, ou seja, não tem nenhuma restrição alimentar específica que até hoje tenha sido identificado como um fator de piora para o quadro de psoríase. E qual que é a alimentação perfeita? É a alimentação saudável. Né? Eu falo, a mesma alimentação que faz bem para o seu coração, que faz bem para a sua pressão e para o seu açúcar, é a alimentação boa para a psoríase. Então, realmente, a alimentação sem abuso de fritura, de gordura, de carboidrato, né? Uma alimentação balanceada. Não adianta ficar se entupindo com suplemento vitamínico, comprar aquelas bombas de vitamina e tomar só aquilo e pensar que você está imune a ter piora da doença, desenvolver a doença. O ideal é que o organismo tirar da alimentação o que ele precisa. Né? Então, uma dieta balanceada, né, vai permitir que você absorva aqueles nutrientes dos quais você necessita para realmente restabelecer, né? A saúde não só da tua pele, mas do organismo como um todo. Então, realmente não tem nenhuma restrição alimentar específica, nada disso. É uma dieta saudável que a gente preconiza e, claro, sempre evitando cigarro, né? O cigarro não só piora a psoríase, mas às vezes pode diminuir o efeito dos tratamentos. Abuso de bebida alcoólica, né? Eu falo, você tomar seu copo de vinho, excelente, né? Não tem contraindicação nenhuma para quem não tenha problemas de fígado já. Mas o abuso, né, gente? Tudo que é Aqui no meu deu uma travadinha. Aí para vocês travou também? Vamos ver aqui. Romit, talvez você tenha que sair para voltar, querido. Deu uma travada. Enquanto o Romit vê o que aconteceu lá no... O meu tá aí? Alguém manda um recado pro Romit, Cris? Tá aí, Cris? Alessandra Romit? Filhos do Romit? Manda um recado, porque acho que eles não estão entendendo que travou. É só você sair, Romit, eu te chamo de novo. Eu só vou dar uma resumidinha. Então, no tratamento geral, depende do tipo, né, da gravidade, mas você tem que melhorar, sim, sua qualidade de vida, alimentação, atividade física, controle de estresse, hidratar bem a pele, exposição ao solar. E vamos aqui chamá-lo de novo. Ele entrou de novo. Olá. de volta. De volta. Eu só dei uma resumidinha aqui, Romit, sobre, então, o geral, né, que a gente falou, se hidratar, atividade física, controle de estresse, exposição solar. Mas as perguntas também são o seguinte: ela é curável, a psoríase? E como abordar nos casos moderados, nos casos mais graves? E também tem uma pergunta específica sobre criança. O que fazer com criança com corpo todo com psoríase? Muito bem. Então, como a maioria das doenças
inflamatórias crônicas da pele, não só a psoríase, como a dermatite atópica e tantos outros distúrbios, hoje em dia, a gente tem controle e tratamentos muito eficazes para essas doenças. Mas não existe cura. Por que não tem cura? Porque a gente não sabe a causa específica dessas doenças. Porque exatamente um indivíduo durante a vida desenvolve psoríase, o outro desenvolve uma inflamação intestinal grave que tem sangramento, e o outro pode desenvolver uma outra doença crônica como um diabetes, né? Então, isso tudo a gente consegue curar? A gente consegue curar, mas a gente consegue tratar. Então, hoje em dia, a psoríase é perfeitamente controlável. Então, mesmo para aquelas formas gravíssimas da doença, a gente já tem disponível medicações muito eficazes que, às vezes, vão possibilitar que a gente tenha um desaparecimento quase completo, às vezes completo, das placas de psoríase. Então, isso é o positivo, a gente consegue controlar. Mas quem prometer cura de psoríase, isso não existe. Nem aqui, nem em Harvard, nem em Cambridge, não existe. Existe tratamento. E a criança com o corpo todo com psoríase, o que fazer? Então, muito bem. Depende um pouquinho o que é esse corpo todo acometido. Então, muitas vezes a gente tem placas de psoríase generalizadas, em outras regiões do corpo a pele está ressecada, está descamativa, então a gente vai fazer os tratamentos que a gente chama de sistêmicos para a psoríase para melhorar o quadro, né? Então, como a gente já comentou, a fototerapia, esse banho em cabines de luz é uma coisa indicada, existem muitos remédios para se dar para a criança tomar para controlar o quadro de psoríase, né? Então, às vezes são tratamentos imunomoduladores, então que vão tentar melhorar aquela alteraçãozinha do sistema imunológico, e às vezes até imunossupressores, que às vezes vão ter que baixar um pouquinho o nosso sistema imunológico para, em paralelo, baixar a inflamação que está causando a doença. Mas se uma criança tiver realmente com essa forma de 100% do corpo acometida pela psoríase, ou pela dermatite atópica, ou por uma outra doença, muitas vezes a gente interna, sim, esses pacientes. A gente sabe que muitas vezes, só com cuidado adequado de enfermagem, você ter essa supervisão aí 100% do tempo, às vezes já é muito eficaz para controlar o quadro e levar a sua melhoria. Gente, a gente vai mudar um pouquinho de assunto. Vamos continuar nas dermatoses. Vamos passar para a dermatite atópica. Se tiver ainda alguma dúvida de psoríase, podem mandar, que eu estou aqui com a caneta, eu vou anotando, a gente volta depois no finalzinho, tá? Se der tempo. Então, vamos lá. Dermatite atópica ou eczema atópico é um dos tipos mais comuns de alergia cutânea. Doença genética, crônica. As erupções coçam, são mais comuns em dobras e na parte de trás, dobras dos braços e atrás dos joelhos. Não é contagiosa. Vamos conversar, então, sobre dermatite atópica. Vamos lá, doutor. Então, vamos lá. Então, primeiro, em relação à frequência. Você comentou no começo, a psoríase acomete mais ou menos 2, 3% da população mundial, e a gente falou que é muito mais comum em adulto. A dermatite atópica é o contrário, é uma doença muito, muito mais comum em crianças. Então, às vezes, já nas primeiras semanas de vida, a gente vê a criança com aquela bochecha vermelha, inchada, descamativa. A criança nem sabe se comunicar ainda, mas já está se coçando por aquele incômodo da inflamação da dermatite atópica. E aquilo, né, vai se alastrando, muitas vezes pega a região da fralda, depois vai passar para pegar a região das grandes dobras, atrás do cotovelo, do joelho, nessas dobrinhas, e às vezes pode se espalhar pelo corpo todo. Mais ou menos 20 a 30% das crianças podem ter dermatite atópica, né? Então, é um quadro muito prevalente, mas claro, muitas crianças só vão ter uma pele mais seca, com aumento de coceira, são quadros super leves, que a mãe passa um hidratante e controla bem o quadro. E, mais uma vez, a gente vai ter aquele outro lado da curva que tem essas formas bem mais graves, que aí sim a gente vai precisar de um tratamento sistêmico. E, na verdade, a dermatite atópica, ela faz parte de uma família de manifestações fora da pele, né? Então, a gente tem o eczema, a dermatite na pele, mas a gente tem as outras manifestações de atopia. Atopia é o quê? As coisas que estão fora do lugar. Então, o paciente tem o quê? Muitas vezes, um antecedente de bronquite ou asma já na infância. O paciente tem um histórico de rinite alérgica, muitas vezes sinusite. E, muito frequente, a gente tem algum familiar que já apresente também esses sintomas. Então, a gente pergunta
para uma criança com atopia para os pais. Ah, na infância você teve bronquite, hoje em dia você tem rinite alérgica, tem sinusite, e é muito comum a gente ter essa associação. E, classicamente, esses pacientes sempre têm uma pele muito ressecada, né? Você passa hidratante e a pele continua seca, né? Então, é um quadro realmente também de fundo genético e que se manifesta, então, com essas alterações não só de pele, mas essas outras alterações alérgicas aí à distância. E é comum, ao longo da vida, né, essa criança que é acometida, às vezes na adolescência ou na fase adulta, ela pode se curar? Pode. Então, a gente pode... Então, cura a gente não gosta de falar, porque você não pode prometer que aquilo nunca mais vai voltar, né? Então, o indivíduo está lá com 30 anos de idade, há 10 anos ele não manifestou mais nenhuma lesão de pele. Fala, agora você está curado. Pode ser que dali a um ano, né, ele tenha uma queda de resistência muito importante, ele faça uso de alguma medicação que faça aquela doença voltar a se manifestar. Mas a gente vê muito comum realmente em dermatite atópica, diferente de psoríase, que essa doença, com o passar dos anos, chegou na adolescência, né? A gente tem o estímulo hormonal, que aumenta a oleosidade da pele. Então, a doença, gradativamente, ela vai minimizando, vai se controlando. Pode até não regredir 100%, mas muitas vezes fica bem melhor do que naquela fase da infância, né? Que, né, aquele quadro extenso que a criancinha, coitada, fica se coçando a noite toda, até machucar de tão intenso que é o prurido. Então, é uma doença muito mais prevalente, muito grave na infância, até chegar na adolescência, mas classicamente ela tende a amenizar no adulto. E é muito difícil a dermatite atópica começar no adulto, né? Então, o paciente sempre refere, eu sempre tive pele seca, sempre tive umas alergias, e hoje em dia eu piorei. É difícil não ter nada e com 50 anos de idade iniciar uma dermatite atópica. Tudo em medicina é possível, mas não é provável de acontecer. E, assim, os fatores de risco? O que piora? O que a mamãe e o papai têm que se atentar que pode piorar o quadro de pele? Então, mais uma vez, né? É uma doença de predisposição genética, então a pessoa tem uma tendência a desenvolver aquilo. Os pais que já têm uma pele seca, já têm dermatite, notam que a criança também nasceu com essas manifestações. Realmente, a hidratação da pele, muito importante. A gente evita os mesmos hidratantes que a gente evita para psoríase, então esses que possam irritar a pele, né? Com ureia ou ácido salicílico, esses constituintes que às vezes podem piorar a coceira e a inflamação da pele. E realmente os cuidados do dia a dia são muito importantes, né? Então não ficar muito tempo no banho quente, evitar de ficar usando sabonetes muito perfumados, muito abrasivos. Hoje em dia a gente até evita o uso de sabonete comum, a gente usa muito esses géis de banho que higienizam a nossa pele, mas já promovem a hidratação. Então a gente foge realmente daquela linha mais agressiva, mais perfumada. E muitas vezes os pacientes não gostam, né? Doutor, eu me sinto limpo de não usar um sabonete que cause muita espuma e me deixe perfumado. Não pode, gente. Usar um sabonete bactericida para quem já tem uma doença dessas de pele é a pior coisa que vai acontecer. A pele vai, depois do banho estar mais seca, vai coçar mais. É aquele indivíduo que vai acordar 2, 3 horas da manhã se coçando, desesperado, tendo que se entupir com antialérgico por causa daquele pico de coceira que ele teve por realmente abusar, né, do banho quente e todas essas manifestações. Evitar tudo que irrite a pele, né? Então, claro, uma roupa muito sintética, com nylon, tudo que não deixa a pele respirar adequadamente. Então, usa uma roupa de algodão, não vai usar uma lã, nada disso que aumente a coceira da sua pele. Realmente evitar, né, de ficar transpirando, né? Você saiu da sua academia, tudo, vai tomar um banho, né? Toma um banho rápido, já põe uma roupa leve, mas não fique realmente, né, com aquele suor depois da atividade física. Tá na praia, teve que entrar numa piscina, tudo, toma uma chuveirada, tira o cloro da sua pele para realmente evitar ao máximo o contato contínuo com substâncias químicas. Nos casos, até o cloro, né, pode ser um fator de piora dessas dermatites. E sol? O sol ajuda? Olha, o sol também é benéfico para a dermatite atópica. Lembrar que um paciente que tem a dermatite é uma pele mais sensível, a gente trata ela com mais luva de pelica do que a gente trata com psoríase, porque tudo em dermatite atópica pode fazer piorar a pele. Às vezes a gente manda um paciente que está em crise da dermatite passar um hidratante mais neutro que existe, fala, doutor, me arde a pele, eu não consigo passar nenhuma vaselina,
no meu corpo, porque a pele está tão inflamada de só o contato ou a massagem que a gente faça com os cremes já vão piorar o quadro. Então, realmente é uma pele muito sensível. E com o sol vale a mesma coisa. Então, a gente sabe que o sol melhora a resistência da pele, o sol diminui um pouco essas bactérias que estão presentes nessas lesões de dermatite, de eczema, né? Então, ele tem um poder bactericida na pele. Mas, mais uma vez, nunca abusar, né? Começa com tempo bem limitado. Se a criança tem lá seus 8, 10 anos, fica só uns minutinhos no sol. Começou a incomodar um pouco, pinicar, já tira do sol e da próxima vez tenta deixar um tempinho um pouco mais longo. E lembrando também que a própria fototerapia é um tratamento muito indicado para quem tem dermatite atópica. Seja criança de poucos anos de vida, vai entrar às vezes na cabine com a própria mãe no colo para conseguir fazer exposição às lâmpadas de ultravioleta, e o próprio adulto, né? Então, fazendo tudo com cuidado, com orientação, a gente acaba tendo um benefício muito grande da pele e sem promover uma irritação maior. Ô, gente, o doutor Ricardo Romiti está arrasando, né? Quem concorda comigo, manda aí uns aplausos. Tem algumas pessoas aí te cumprimentando. O Romiti, doutor Pablo, grande abraço. Ótima live, Ricardo, Ana Márcia, Henrique. Acho que está com vários fãs aí, por isso que eu dei uma paradinha também para você dar uma respirada, né? Quem está gostando, manda aplauso, porque vocês viram o gabarito desse moço, né? Eu vou falar moço porque a gente tem a mesma idade, né? Então a gente está jovem ainda. Não sei, será? Opa! Bom, gente, agora eu vou me dar uma respiradinha e vamos continuar. Tem uma mãe desesperada aí com o filho da psoríase. Depois, no finalzinho, a gente tenta abordar de novo, tá? Mas é que agora a gente tem que ir andando, senão a gente não chega na urticária, né? Vamos para a urticária, Romiti? Vamos lá. Gente, a urticária é uma irritação cutânea que pode surgir em qualquer área. Aparece em surtos, pode surgir de manhã, à tarde, à noite. Normalmente essas lesões aparecem e desaparecem rapidamente ou não. E, ao longo da vida, 1 a cada 5 pessoas vai ter pelo menos um episódio de urticária. Então, é bastante coisa, né, gente? 20% de nós vamos ter a urticária. Por isso que eu coloquei a nossa musiquinha de coceira, coceira, coceira. Vamos lá, doutor. Então, vamos lá. Então, a urticária, como o próprio nome diz, o que vai surgir na pele do paciente são lesões que lembram urtigas, né? Então, todo mundo acho que aqui já mexeu com uma planta, que depois a pele ficou coçando, ficou vermelha, ficou inchada, ou mexeu com uma outra substância química que causou, suscitando essa reação. Só que na urticária, isso vai acontecer de uma forma espontânea, ou seja, não só na região que você encostou em algum objeto, mas ela pode aparecer em qualquer parte da superfície corpórea. Normalmente a gente divide a urticária em o quê? A urticária aguda, que normalmente é aquela que surge e resolve em até 6 semanas, e a urticária crônica, que é aquela que aparece, mas se perpetua por mais de 6 semanas e às vezes por anos, né? O paciente pode ficar 5, 10 anos tendo as manifestações da urticária. E como é que ela se manifesta? Então, essas urtigas, elas vão aparecendo no corpo, então são essas placas elevadas, inchadas, vermelhas e que coçam. E uma dica de que a urticária, elas mudam de lugar. Então, você vai dormir à noite com várias lesões no corpo, quando você acorda de manhã não tem mais nada, no braço, por exemplo, à noite, quando você acorda de manhã está tudo na perna. Então, elas vão mudando de lugar. As lesões, elas são muito transitórias. Então, do jeito que elas surgem, elas desaparecem e, classicamente, o lugar que ela estava não deixa nenhuma marca. Então, ela desaparece como se nada tivesse acontecido e você vai ver outra região do corpo. Nossa, está coçando, está me incomodando. Você olha no espelho, cheia daquelas placas de psoríase. As causas, né? Muitas vezes, nessa forma mais aguda, que dura poucas semanas, a gente consegue identificar. Então, na grande maioria das vezes, é algum remédio que faz a psoríase, ó, tô com psoríase aqui embutida, a urticária ser desencadeada. Então, por exemplo, a aspirina, o famoso ácido acetil salicílico, é uma das drogas que mais causa a psoríase. Mas o leque de medicações é enorme, né? Anti-inflamatório, antibiótico, várias medicações podem levar ao surgimento. Mas o problema
é que na forma crônica arrastada, muitas vezes a gente não consegue mais identificar a causa. Então, aquele paciente vem no nosso consultório, né, Regina? 2, 3 anos, doutor, eu já parei de comer de tudo, já não como mais conservante, corante, só como o que eu compro na feira, já não como uma balinha, não faço nada, eu sou uma pessoa calma, tranquila, e aquelas lesões continuam aparecendo. Então, a gente chama essa forma crônica de urticária espontânea. Então, ela surge sem nenhum fator possível que a gente consiga identificar. E o que se faz na prática é realmente tratar essas urticárias da forma mais adequada possível, porque, gente, coceira na pele às vezes é pior do que dor. Né? Dor, você toma um anti-inflamatório mais forte, tudo você vai ter 6, 8 horas de sossego. Uma coceira forte, muitas vezes não responde a antialérgicos, não responde a nenhuma medicação. Você não tem qualidade de vida, você não dorme, você não consegue esquecer que você tem aquelas lesões de pele. Você fica completamente transtornado, gera um grau enorme de ansiedade, de estresse, que vão piorar a coceira. E, mais uma vez, aquilo que a gente comentou antes, é uma bola de neve que vai piorando, uma coisa leva a outra. E outra dica de urticária em relação ao diagnóstico é que ela costuma aparecer muito nas regiões de pressão de roupa no nosso corpo. Então, elástico da calça, muitas vezes na alça do sutiã, de uma meia. Quando o paciente tira aquilo, vai ter a lesão de urticária bem no desenho daquela pressão do elástico. Né? Então, muitas vezes, usou um relógio mais apertado, você tirou, vai estar aquela lesão linear bem no trajeto onde estava o relógio pressionando a sua pele. Então, isso a gente chama de dermografismo, é escrita na pele. E um dos testes para a gente confirmar a psoríase é você pega realmente um objeto rombo, um palito de sorvete, por exemplo, faz uma fricção na pele, você vai olhar depois de uns minutos, tem lá aquela linha de urticária, né? Então, exatamente no trajeto que você fez a pressão na pele, vai reproduzir aquela lesão bem clássica de urticária e com coceira. E o que eu faço com esse dermografismo? Vou para o circo? Antigamente, né, na Idade Média, era isso mesmo, né? Na caça às bruxas, escreviam bruxa nas costas de um paciente com objeto rombo. Se aquilo, né, virasse uma urticária, aquela lesão elevada, bem, né, fazendo o contorno das letras, já ia direto para a fogueira. Já não tinha escapatória. Hoje, felizmente, a gente não usa mais esses métodos arcaicos e o tratamento convencional da urticária, seja aguda ou crônica, é o uso de antialérgicos, que a gente chama de antihistamínicos. Né? Então, a gente tem várias classes de antialérgicos. Tem alguns que atravessam a barreira do nosso cérebro, então dão um pouco mais de sono, mas também muitas vezes ajudam a criança a dormir quando ela tem urticária. Então, você dá muitas vezes essa medicação para tomar depois do jantar, para tirar a coceira e facilitar o sono, seja do adulto, seja da criança. E de manhã, você vai dar aqueles antialérgicos, antihistamínicos, que são não sedantes. Então, para a pessoa conseguir realmente assistir às suas aulas online na escola, conseguir trabalhar adequadamente, e aí você vai acompanhando o paciente, né? Regrediu tudo, o paciente está super bem controlado das suas lesões de urticária, você vai fazendo desmame. Estava tomando 2 antialérgicos por dia, vamos baixar, vamos deixar um. Ah, continuou bem por mais um mês, não voltou o problema, vamos tentar dar de assim, de não, e assim progressivamente, né? Fazendo o desmame. Mas eu e a Regina, a gente tinha um professor nosso de dermatologia na USP, que tinha uma urticária crônica, ele teve esse quadro por quase uma década, gente. Ele era nosso professor, ele, claro, tomava muitos antialérgicos, mas acho que ele é a prova cabal de que a urticária, às vezes, é muito difícil de ser tratada e eliminada. Hoje em dia, né, a gente já tem tratamentos mais eficazes, né, entrando nessa linha dos imunobiológicos, que são tratamentos bem mais específicos para combater a inflamação. A gente usa muito para psoríase, a gente usa muito para dermatite atópica e já tem indicação também na urticária. São drogas diferentes, mas que são injeções, que normalmente o paciente aplica na barriga, alguns uma vez por mês, alguns a cada 3 meses, mas que são como se fosse um mecanismo chave e fechadura, ou seja, o anticorpo vai se ligar naquele fator causal da inflamação, seja da psoa, seja da dermatite atópica, seja da urticária, e vai tirar da circulação o que está causando a doença. Com isso, não são remédios que passem pelo fígado, pelo estômago, que o paciente injeta isso na barriga, são extremamente seguras e muito, muito eficazes para o controle dessas doenças. Por que a gente não dá, então, isso para todo mundo? Porque são tratamentos de alto custo. Né? Então, são tratamentos que a gente só indica para quem tem formas graves da doença,
tratamentos que já foram convencionais antes, você tentou banho de luz, tentou dar os remédios imunomoduladores e não funcionou. Aí você tem autorização hoje em dia de entrar com os biológicos. E a boa notícia, Regina, é que a gente já tem incorporação no SUS, né, no Sistema Único de Saúde, de muitos desses imunobiológicos para o tratamento da psoríase, por exemplo. E agora, em 1º de abril, foi incorporado pela ANS, que é a nossa Agência Nacional de Saúde, que faz a legislação sobre o que um convênio deva ou não fornecer de tratamentos, e muitos desses tratamentos imunobiológicos já foram autorizados também para os convênios terem que fornecer para os pacientes, né? Então, para várias gente. Então, olha aí, você que tem a forma mais grave, né? Uma forma mais descontrolada, ou da psoríase, ou da dermatite atópica, ou da urticária, tem essa opção de tratamento, né? Mas você tem que passar com o médico e seguir a orientação do seu dermatologista, né? Cada caso é um caso, precisa ser analisado. Teve aqui uma pergunta se dermatite de contato é urticária. Não, a dermatite de contato é uma outra patologia. Acho que não vai dar tempo da gente falar. Quer falar alguma coisa rápido da dermatite de contato? Eu só quero pegar o gancho, um minutinho, o que você acabou de falar, que é fantástico, gente. Hoje em dia, a gente tem tantas medicações eficazes para controlar tudo isso aqui que a gente está discutindo hoje, e a gente está cansado de ver pacientes super esclarecidos que procuram a gente e falam: nossa, doutor, eu estou usando a minha pomadinha de corticoide há 10, 15 anos, eu nunca imaginei que teria um tratamento novo, um tratamento eficaz para controlar esse meu quadro de pele. Gente, tem muita coisa nova, tem muita coisa eficaz. Gente, não desista. Se você tem um quadro já presente há 5, 10 anos, procurou 2, 3, 4, 5 profissionais que não resolveram, procure o sexto, né? A gente sabe que a internet tem os seus problemas, muitas vezes também pode abrir uma janela para você realmente achar um profissional que possa te ajudar e melhorar a sua qualidade de vida, né? Então isso é muito, muito importante de ser feito. E me fala rapidinho o que você tinha perguntado. A pergunta da Débora. De novo, a criança com o corpo todo com psoríase pode tomar vacina? O calendário, uma criança de 11 anos. Então, na verdade, vacina... O calendário de vacinação normal da criança, ela pode tomar ou não? Na verdade, não tem contraindicação, né? Você ser portador da psoríase, de uma dermatite atópica, não tem problema. O que tem que ver são os remédios que a pessoa está tomando. Então, certas medicações imunossupressoras ou imunomoduladoras, você tem que dar um intervalo para fazer a aplicação, né? Seja do Covid ou seja de outra vacina. E a pergunta que você tinha feito antes, a diferença de dermatite de contato para urticária é diferente, tá, gente? Uma coisa é a urticária, que dá aquelas urtigas na pele, que a lesão fica elevada, mas não descama. A dermatite de contato é eczema, é uma pele que descama, que pode minar água, né, que vai ter uma alteração de superfície. Então, são doenças diferentes, tá? Eczema de um lado, urticária do outro. Gente, é como eu falo sempre, né? Que a pele é um espelho da nossa saúde ou da nossa falta de saúde. E a pele também, lesionada, ela pode transtornar muito a gente. Como o Ricardo colocou, a coceira, a pessoa pode enlouquecer de tanta coceira. A psoríase, ela pode ficar com a autoestima muito balançada. A dermatite atópica, a criança também fica descontrolada. Então, é importantíssimo você procurar ajuda de um dermatologista e, realmente, como o doutor colocou, não desistir. Porque existem tratamentos novos e, de repente, você necessita dessa linha de tratamentos. Agora, eu queria deixar o doutor finalizar com o resumo de hoje, mas eu queria já aqui agradecer. Foi mega, mega, mega maravilhosa essa oficina, sabe? Muito, muito agradecida. As pessoas que estão aqui, gente, as dúvidas são muitas, mas eu vou pedir para depois vocês vão colocando. Essa oficina vai ficar gravada, tá? E eu vou pedir, se o Romit puder, vocês coloquem as perguntas e a gente tenta ir respondendo, tá bom? Porque nós estamos aqui para isso, né? Para esclarecer, mas não dá para responder. A gente tentou responder a maior parte delas. Suas palavras finais. Eu só tenho te agradecer, te parabenizar. Acho que isso que você faz aqui é muito legal, é muito louvável. A gente aprende tanto, né? Eu já assisti
várias dessas suas discussões aqui, né, por esse programa. Acho que é uma coisa muito legal, muito louvável o trabalho que você faz. Acho que você é uma pessoa muito querida, muito humana, e acho que você sempre está empenhada em ajudar o próximo. Acho que realmente isso é uma coisa de tirar o chapéu. Acho que por isso que eu te considero tanto como amiga. Obrigado, querido. Estamos juntos nessa caminhada, nessa empreitada. Eu acho que a vida é isso, né? A vida é uma troca de energia e a gente foi muito abençoada da gente fazer uma faculdade pública, né? Nós fizemos a USP, então eu acho que a gente se sente também com uma responsabilidade de devolver um pouco para a sociedade, seja ela através de informações que a gente tenta passar, seja ela através de trabalhos voluntários. Isso eu acho que faz parte, né, de nós como pessoas humanas, né? Então, acho que se cada um fizer um pouquinho, a gente pode ter um mundo que a gente quer, que é um mundo melhor, né? Então, é por aí. Vamos mandando coraçãozinho, gente, porque, como diz a nossa amiga também que já esteve aqui, né, a doutora Ana Cláudia Arantes, vamos ser pessoas amoráveis, né? Que tal? É o amor e adoráveis. Vamos ser amoráveis? Então, boa noite, tá? Eu só vou anunciar que a semana que vem vamos ter um professor mestre em massoterapeuta e nós vamos falar, então, como o toque pode ser terapêutico para a nossa saúde. Quarta-feira que vem, às 20 horas, eu estou aqui com vocês. Obrigado por estar conosco. Romite, coraçãozinho. Obrigadão, viu? Muito legal estar aqui com você e com todo mundo. Foi 10. Beijo, Ale. Tchau, tchau.